Olá, pessoal! Bom, na última semana, na aula de geografia, nós respondemos algumas perguntas para sintetizar tudo que a gente já tinha estudado até o momento. Então, hoje nós vamos começar outro assunto. Começando pelos cuidados da natureza e dos seus recursos. Então, para começar, nós temos aqui 3 imagens. Esta é a primeira. Olha só, uma nascente com uma queda d'água. Olha lá, queda d'água no Rio Turvo, no município de Palestina, no estado de São Paulo. Essa foto é de 2016. Na página 93, nós temos o interior de uma casa. Olha lá os móveis, janela em madeira, algumas folhagens. Olha só, é uma casa bem rústica, né? Bem chão ali com mármore. E na imagem número 3, nós temos uma cava de extração de minério de ferro no município de Belo Vale, no estado de Minas Gerais. Também no ano de 2016. Olha só. Opa! Perdão, o que eu fiz? Aqui. Olha só, os caminhões retirando, né? Tudo aquilo que já foi extraído. Tem ali, tipo, um trator, eu não tenho certeza que seja este o nome dessa máquina, mas tá ali trabalhando, escavando em busca dos minérios. Aí ali tem algumas questões para a gente repensar. Então, olha lá. Primeira imagem é a queda d'água, a segunda, o interior da casa, e a terceira é a extração de minério de ferro, certo? Então, olha lá. Que mostram as imagens, nós já vimos. A natureza formou os elementos mostrados na imagem 1. Quem criou os elementos da imagem 2? Na imagem 2 era a casa. Para criar uma casa, é necessário que seres humanos trabalhem ali, certo? Criem os móveis, criem a estrutura, e enfim. Óbvio que para eles criarem tudo isso, eles precisam de recursos naturais, como a gente já viu, certo? Pedra, água, ferro, madeira e afins. Mas é necessário ali um trabalho humano, porque não é o material bruto, ele foi trabalhado para poder formar ali o interior da casa, certo? A questão número 3. A exploração dos recursos naturais pode causar danos ambientais. Quais das imagens mostra isso? Então, olha lá. A primeira imagem tá tudo ok, lindo, maravilhoso, bela paisagem. A imagem número 2 é o interior de uma casa. Já a imagem número 3, olha só. Vocês concordam que para fazer essa extração teve que destruir certa parte da natureza? Que toda essa área aí de extração, de mineração, era antes uma área de vegetação, onde árvores tiveram que ser derrubadas, o solo ali está sendo todo mexido, então é uma área que está sendo depredada de certa forma, ok? E aqui é que a natureza está presente nos elementos da imagem número 2, que é o interior da casa, como já foi para vocês. O uso ali da madeira para fazer a janela, para fazer o pé da mesinha. O mármore ali no chão também é algo que teve que ser lapidado. O estofado do sofá, enfim, os
os jarros ali de ferro, alumínio. Então, tudo o que está ali utilizou coisas naturais para serem lapidadas para formar a casa, certo? Então, página 94 é onde a gente começa ali a nossa leitura. Leiam comigo, hein? Olha lá. As pessoas utilizam recursos da natureza. Recurso natural é tudo que está na natureza e pode servir para atender às necessidades da pessoa. A água, o ar, o solo, a vegetação e os minérios são exemplos de recursos naturais. Então, recurso natural é tudo aquilo que a natureza nos oferece para atender às nossas necessidades. A gente utiliza ou na forma bruta, na forma em que ela está ali, como a água, por exemplo, como na forma lapidada, como no caso do solo, algumas vezes ali para extração, os minérios também que a gente usa, não usa o ferro bruto ali, ele é lapidado para fazer as coisas que a gente precisa. A madeira, que a gente usa, todos os recursos que a gente utiliza são recursos naturais, porque a gente extrai da natureza. Tudo bem? E aí, dentro desses recursos naturais, existem dois tipos: os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Qual é essa diferença dos renováveis para os não renováveis? Vamos ver? Olha lá. Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente ou por meio da ação humana, como o cultivo de plantas para o reflorestamento. Então, se eu tiro ali algumas árvores, mas planto outras, eu estou reflorestando, certo? Então, eu estou renovando. Deixa eu. Alguns exemplos de recursos renováveis são a água, o ar, o solo, a vegetação, a energia solar, enfim. Aí, aqui de baixo, tem aqui, ó, uma floresta de eucalipto cultivada no estado de São Paulo. Então, essa floresta de eucalipto é um recurso renovável. Por quê? As pessoas plantam o eucalipto. Então, todos esses eucaliptos que estão aí foram plantados e eles cortam o eucalipto. Então, eles plantam para extrair. Eles não estão simplesmente extraindo e destruindo a natureza. Eles estão extraindo, porém estão plantando novos eucaliptos para nascerem no lugar desses. Então, ele vai se renovando. Deu para entender? Aí que ele pergunta: um rio, ele pode ser considerado um recurso natural renovável? O rio, a água do rio, ela é renovável? Você vai usar? Ela vai acabar? Ou existe alguma nascente, alguma outra fonte que faça com que aquele rio sempre tenha água ali? Pensa, responde e depois volta aqui para o vídeo, tá? Então vamos lá. Próxima questão. Temos então agora os recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que a gente usa e repõe. Ou a natureza repõe sozinha, ou nós vamos lá e cuidamos da reposição, certo? Então, agora, os não renováveis, consequentemente, são aqueles que não se renovam, ok? Então, eles não se renovam. Então, recursos renováveis são aqueles que não são renovados naturalmente e nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, podendo se esgotar. Tem aquele que a gente usa até acabar e não tem como fazer mais, ok? Não é possível, por exemplo, repor ou reproduzir o minério de ferro que é retirado da natureza para fabricar o aço. Então, eu procuro ferro ali, até eu achar tudo e não tem mais nada de ferro ali.
Eu vou conseguir implantar mais ferro lá? Não. Eu vou ter que procurar outro lugar que tenha. Então, eu vou usar até acabar, ok? Olha lá, são exemplos de recursos naturais não renováveis. O petróleo, o gás natural, o carvão mineral, os minérios em geral. Tudo que é minério, ferro, alumínio, cobre, manganês, ouro, níquel, prata, enfim, tudo que é minério é algo não renovável, porque eu não consigo fazer mais. Só trabalho com aquilo que a natureza me dá. Acabou, acabou. Tudo bem? Aqui embaixo tem a imagem de uma área de extração de minério de ferro no município de Congonhas, estado de Minas Gerais. E embaixo a plataforma de extração de petróleo no Rio de Janeiro, município do próprio Rio de Janeiro, ok? As fotos acima mostradas são extração de quais recursos não renováveis? Acabamos de falar, né? É só anotar aí. Bom, por hoje a gente fica aqui. Então, a gente viu sobre o que é um recurso natural, o que é um recurso natural renovável e o que é um recurso natural não renovável. Na próxima semana, a gente vê sobre a influência do trabalho humano nesses recursos, ok? Para que a gente usa, como a gente usa, tá bom? Então é isso, espero que tenham entendido, fixado, e qualquer coisa que precisar de ajuda, eu estou à disposição. Um beijo e até a próxima aula.